Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Olha, as pessoas querem ser guardadas, querem ser protegidas, e aqui esse salmo fala: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Quer dizer, como que Deus guarda? Guarda os que confiam nele. Confiam no quê? Na sua palavra, na sua providência, no seu poder, no seu amor, na sua proteção, porque em ti me refugio. Quer dizer, refugiar-se em Deus. Como nós refugiamos em Deus? Orando, buscando, nos consagrando a Deus, né? Meditando de dia e de noite na sua palavra. Quer dizer, Deus é nosso refúgio. Quer dizer, Ele é um porto seguro, né? Ele não é um lugar, é um estado, é uma forma. Quer dizer, em ti me refugio. Você tem refugiado em quê? Né? As pessoas se refugiam muito, elas se refugiam naquilo que ela crê. Se vier uma chuva muito forte, a pessoa vai se abrigar. Ela confia naquele abrigo, que aquele abrigo vai amparar a pessoa da chuva. Então, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Refugir em Deus crer na sua palavra, buscar ao Senhor, ter sempre a Deus como seu protetor, como seu guardador. O que acontece é que as pessoas falam assim, né, pedem muito proteção a Deus, né, pedem para que Deus venha guardá-los, mas creem de uma forma muito superficial. Quer dizer, não confiam plenamente. Pede para guardar, mas não confiam. Agora, confiar aqui é confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Guarda-me, porque em ti me refugio. Refugiar em Deus, ter sempre a sua palavra, a sua presença, juntamente com a pessoa. Não é algo solto, né? O Senhor me guarda, né? Mas nós fizemos do Senhor o nosso refúgio. A palavra também diz: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Então, aqui fala, né, que não possui, o salmista fala: eu não possuo outro bem. Quer dizer, eu não possuo outro Deus. A minha confiança está no Senhor, né? Outro bem, quer dizer, eu digo, tu és o meu Senhor, quer dizer, o Senhor que governa a minha vida. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quer dizer, você fez do Senhor a sua morada, fez do Senhor o seu refúgio, confia nele, não é? Espera nele, aguarda nele, está sempre em comunhão, está sempre em oração com ele, né? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Aqui ele fala da família de Deus. Paulo falava assim, por esta família eu me coloco de joelhos. Quer dizer, todos que são de Deus, todos que servem a Deus, eles constituem uma família. Então, aqui o salmista considera essas pessoas, todas elas, como notáveis, né? Como dignas aí de todo apreço, de toda aceitação. Ele tem prazer nas pessoas que são de Deus, que servem a Deus, né? Que são filhos de Deus, portanto são salvos, são santos ao Senhor. E ele vem e diz o seguinte: muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E ele chega ao ponto de dizer: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele ama aos filhos de Deus, aos santos, né, aos separados de Deus, ele diz aqui que os que trocam a Deus, né, por outros deuses, eles vão sofrer muitas penas, né?
E essas pessoas aqui não teriam a consideração necessária como tem os santos. Quer dizer, há uma separação. Aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os que servem a Deus são da família de Deus, são os santos do Senhor, são dignos de toda honra, de toda aceitação, e é o prazer de cada um. Por esta causa me ponho de joelhos, por toda a família que se chama Deus. Assim diz a palavra da Escritura. Agora, os que trocam a Deus, olha bem, por outros deuses, a quem você tem orado, a quem você tem buscado favores espirituais, a quem você tem adorado, senão ao único Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, né? Então, fique sabendo, se você trocou, se você deixa Deus de lado, se você deixa Jesus de lado e vai buscar outros deuses, outros favores, né? Essas pessoas vão sofrer duras penas, né? Muitas são as penas dos que abandonam a Deus, trocam a Deus por outros deuses. Prosseguindo no verso 5, ele diz o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. As pessoas falam muito em sorte, né? Mas quem nos sustenta a sorte é Deus. Quer dizer, quando Ele é a porção da nossa herança, quer dizer, nós temos herança em Deus, herança em Deus, herança das promessas de Deus para nós. Então o Senhor é a porção da nossa herança. Quer dizer, nós temos herança em Deus. Os santos são os notáveis que têm herança em Deus. E do meu cálice. Cálice é a taça, né? Que descedenta, que supre necessidade, né? Como o salmista também diz, o Senhor é o cálice, né? É o meu cálice transborda, justiça e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, é a porção da nossa herança. Você tem herança em Deus? Tem herança nas promessas de Deus? Confia nele, espera nele, serve a ele, adora a ele? Então, você faz parte da família de Deus. E tendo a herança em Deus, você tem o Espírito Santo, que te dá confiança em superar todas as dificuldades, e você tem vida eterna, né? Você tem salvação em Deus. No verso 7, ele fala: benigno o Senhor, bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quer dizer, ele agradece a Deus, né? Porque Deus está sempre ensinando. Às vezes você está até dormindo, vem sempre uma orientação de Deus, um conselho de Deus. Quando isso acontece? Através do Espírito Santo, através das suas orações, que você está ligado em Deus, o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo está sempre te ensinando. Ele diz que me aconselha. Então o Espírito Santo sempre nos aconselha, e ele vai mais longe, até durante a noite, né? Às vezes até durante o sono, você está dormindo, você tem um conselho de Deus. Até durante a noite o meu coração me ensina. É comum as pessoas terem sonhos, e as pessoas acham que sonho é algo de só menos. Mas como tem os sonhos é o Espírito de Deus mostrando coisas para nós. Então, se tem um sonho e no sonho tem algo de dificuldade, tem algum problema, é Deus nos avisando para orar, para anular e cancelar aqueles problemas, né? Não podemos desprezar os sonhos e necessitamos de pedir a Deus a interpretação, a inteligência de Deus, a inteligência que veio naquele sonho,
porque o sonho está nos prevenindo, muitas vezes, para algo problemático que vai acontecer, se nós não orarmos. Se não orarmos, aquele sonho ruim vai acontecer. Da mesma forma, ele dá sonhos de quando vamos ter bênçãos, de quando vem coisas boas. Ele está nos instruindo. Por isso ele instruiu José. José, né, teve o sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas boas, cheias, e das 7 espigas mirradas. Agora, aí vem a inteligência do sonho. Falou, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Quer dizer, veio a orientação de Deus, a interpretação de Deus. Deus falou com ele em sonhos. Quando nós vamos dormir, nós sempre pedimos: ó Senhor, me dá sonhos proféticos, me dá sonhos de revelação, né? Aí a pessoa repousa. Em repousando, o espírito não repousa, o espírito está em atividade. Então, aí tem a ação do espírito. Então, quer dizer, até durante a noite, né, até durante o sono, o meu coração ensina, né? Nós estamos sempre sendo ensinados por Deus, né? Já tivemos um encontro com pessoas que falaram assim: quando eu sonho, né, eu sei que aquele sonho vai acontecer. Olha, né? Eu tenho um sonho de problema que vai acontecer, de um problema, né? A pessoa fala assim: porque eu sonhei igualzinho, aconteceu o problema, mas não teve um discernimento de que Deus estava avisando aquela pessoa para que ela orasse e anulasse, cancelasse o problema, né? Para isso existe oração. Nós temos poder de cancelar. O que for ligado na terra será ligado do céu, o que for desligado na terra será desligado do céu, né? Da mesma forma, profecias, né? Os profetas, eles vinham, avisavam os reis, falaram: vai acontecer isso e isso, né? O que os reis faziam? Eles batiam os profetas, apedrejava, prendia, matava, né? O que eles tinham que fazer? Estavam sendo avisados. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os teus servos, os profetas. Então, eles deveriam fazer o quê? Chegar para o profeta: como nós devemos fazer, como nós devemos proceder para cancelar, para que este mal não venha sobre nós. Simples assim. Quer dizer, Deus está sempre te avisando. Teve sonhos, né? Pede a inteligência, a interpretação, e Deus te dará a instrução necessária e direcionará a sua oração. Esse é o poder de Deus para aqueles que creem. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Enquanto as pessoas falam da presença de Deus, né, buscando a presença de Deus, aqui o salmista fala: tem o Senhor sempre a minha presença, não? A nossa presença. Quer dizer, o que quer dizer isso? Que nós devemos ter a consciência da presença de Deus em nós. Nós não estamos divorciados de Deus, separados de Deus. Não. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então nós somos um em Deus. Então, tendo uma vida dedicada a Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, o que vai acontecer, né? E nós devemos ter a consciência, né? Desenvolva isso na sua vida, ter a consciência da presença de Deus em você. Quer dizer, tem o Senhor sempre a minha presença, e estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, olha bem, Deus está, as pessoas falam muito assim, elas oram muito assim, entrando em sua presença, né? Nós não entramos na presença de Deus, porque Deus está em nós, através do Espírito Santo. Por que está entrando? Né? Por que você saiu então? Né?
Quer dizer, você não sai da presença de Deus. Mas onde está isso? Está no Salmo 139, né? Para onde fugirei da sua face? Para onde me ausentarei do seu espírito? Se subo ao mais alto céu, ali o Senhor está. Se desço ao mais profundo abismo, ali também me haverá de me seguir a sua mão. Quer dizer, nós não saímos da presença, né? As pessoas podem ignorar a presença, mas Deus está sempre presente. Por isso que Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece até o seu pensamento. Então, né, aqui, né, o Senhor tem sempre a minha presença. Quer dizer, Deus em nós, né? Desenvolva a consciência, quer dizer, desperte a consciência, desperte para essa verdade de que Deus está à tua presença sempre, e você está na presença dele, porque não podemos sair dele, em nome de Jesus, né? Jamais tenho sempre à minha direita, quer dizer, você está sempre presente, Deus está sempre presente, estendo Ele sempre à nossa direita, né? Quando dizemos socorre-me, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está ali, está sempre ali, está sempre aqui, para a glória de Deus. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Quer dizer, ele tem alegria, né? Alegra-se o meu coração, né? O meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então ele sabe que ele tem a segurança, né? De estar na presença de Deus e ter Deus à sua presença, o socorro ali bem presente. Quer dizer, não vai ser abalado, e ele se alegra com isso, né? O que nós devemos fazer, nos alegrar sempre, enquanto pessoas vivem nas tristezas, nas angústias, nas preocupações, mas os que são servos de Deus, os que têm Deus à sua presença, não serão abalados. Então eles confiam no Senhor, né? Eles confiam que são guardados por Deus, eles confiam que estão seguros em Deus. Graças a Deus por isso. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, né? A corrupção, ser destruído, né? Deus não vai permitir que sejamos destruídos. Podemos passar pela morte, mas a morte não vai nos deter. Tu me farás ver os caminhos da vida, quer dizer, os conselhos de Deus, as instruções de Deus, a presença de Deus e a presença dele em nós, e nós na presença dele, né? Ele nos leva a quê? A ver os caminhos da vida, porque muitos vivem, mas sem direção de Deus. Na direção de Deus, nos conselhos de Deus, você nunca será abalado. Você vai ver os caminhos da vida, você vai encontrar solução, você vai encontrar saída, né? Você vai ter alegria, você vai ter regozijo, porque Deus é em você e você é em Deus. Nós somos um em Deus, para a glória de Deus. Tu me farás ver os caminhos da vida. Amém? Quer dizer, você não vai tomar decisões erradas que te levam para longe de Deus, para fora dos conselhos e da proteção de Deus. Na tua presença, a plenitude de alegria. Olha bem, se você traz a presença de Deus, se você tem a consciência da presença de Deus em você, não é? O que vai acontecer? Você vai ter plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Então, fala-se muito, né, em depressão. Olha bem, a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 40% das pessoas têm depressão. Mas por que a depressão? Porque não tem a presença, porque não tem a consciência da presença de Deus, nem
né, nem traz Deus à sua presença, não tem busca de Deus, não tem confiança em Deus, não tem uma vida de oração, uma vida de intimidade a Deus. Então, tu me farás ver os caminhos da vida, você vai ser direcionado para Deus na tua presença, a plenitude, né? Não é uma alegria passageira. As pessoas buscam muito querer simular uma alegria, né? Fazem festa, faz comemorações, principalmente agora nesses fins de ano, no começo de ano, fazem muitas comemorações, simulam muitas formas de ter alegria, mas tudo isso é passageiro, né? Esses tipos de alegria, elas são fake, né? A verdadeira alegria é a presença de Deus em nós, a plenitude de alegria, quer dizer, nada vai abalar, nada que vier contrário, notícias ruins, você não vai temer notícias ruins, você não vai descer numa situação que vai causar a você uma depressão. Depressão porque as pessoas colocam a confiança somente em si, ou em outras pessoas, em outras coisas, esperando aquilo que não possa resolver a vida delas. Mas se nós trazemos a presença de Deus em nós, temos a confiança, se nós servimos a Deus, né, clamamos e temos intimidade com Deus, nós vamos ter plenitude de alegria, nada vai poder tirar. Foi isso que Jesus falou, né? Eis que eu vos dou uma alegria, não a dou como o mundo a dá, né? Mas como ele dá alegria, também ninguém vai poder tirar. Então ele nos dá, não como o mundo a dá, mas que ele dá em nós, né? Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, né? Uma vida exultante, uma vida de alegria, uma vida de segurança, uma vida de paz, né? Por isso que se você vai nos Salmos, né? Ainda que rujam os mares e os montes se transportem de lugar, ainda assim eu vou confiar no Senhor. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim confiarei. Ainda que, né, contra mim estoure a guerra, no Senhor eu coloco a minha confiança. Então, nós creem somente na palavra, ouça a palavra, como já foi dito aqui, traga para o coração, ande em paz, ande glorificando, traga ao Senhor a sua presença, tenha essa confiança, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor está em mim e eu estou no Senhor, nós somos um, é o que Paulo disse, né? Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, né? Eu sou um com o Senhor, e é para a glória de Deus. Você vai ser guardado, vai ser protegido, né? E você vai ter intimidade, vai ter comunhão com Deus, e vai saber que Deus tem uma ação sobre a tua vida para te guardar, e que Ele cumpre as suas promessas. Por isso Ele é a porção da nossa herança, e o nosso cálice transborda, justiça e misericórdia nos sobrevém, né, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, né? Pois até durante a noite Ele é nosso conselheiro, Ele aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Meu Deus, graças a Deus, receba essa alegria do Senhor, né? Exulte na alegria do Senhor, consagre a sua vida a Deus, seja consagrada ao Senhor, para a glória de Deus, seja curado, receba saúde, né? Pelo poder da ressurreição, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Receba esta palavra para a glória de Deus, e a alegria e felicidade sua, em nome de Jesus.